Eu li algumas histórias sinistras de pessoas que serviram no exército de seus respectivos países ontem, e decidi compartilhar minha história. Informações. Eu servi no exército norueguês. A gente tinha 1 ano de serviço obrigatório, se nossa saúde física e mental fosse boa. Eu fui para a ponta do norte da Noruega, querendo patrulhar a fronteira com a Rússia, como um jäger de fronteira. Essa é uma das seções de maior prioridade do exército norueguês. Então tem uma seleção especial de quem pode ir para a fronteira em operações. Em poucas palavras, depois de 6 meses eu fui colocado num grupo de 4 homens. Uma patrulha regular com um médico, um líder de patrulha, um segundo em comando e um comandante. A gente saiu de um forte maior, e passamos por estações menores, com diferentes áreas de responsabilidade, pela fronteira. 19 anos. Eu e meu time, 4 pessoas, indo para uma nova missão. Em uma missão especializada, sem sermos vistos atrás das linhas inimigas. O Mike leva a gente dirigindo uns 3 quilômetros, até o fim da estrada. A gente põe o equipamento, e começa andando por uma pequena estrada de cascalho, que leva até a torre de observação. O inverno está vindo. JPG. Está esfriando, e ficando mais escuro a cada dia. Mas não tem problema, a gente treinou nos piores climas que essa parte do país tem a oferecer. 5 horas depois, chegamos. Uma torre de 25 metros, com uma pequena cabana embaixo. Vamos ficar lá por 22 dias. Sem celular. A gente já esteve lá antes. É nossa base de missões. Nosso trabalho é basicamente só observar a fronteira russa o tempo todo, e andar em patrulhas por lá. Na chegada, falamos com os caras que estavam guardando antes de chegarmos, trocamos informações sobre experiências, umas besteiras de administração, e depois eles vão embora. Um dos caras tinha dito ter visto uma grande figura escura andando pela floresta em um dos turnos dele. Provavelmente era um alce ou urso, sem problemas. Agora, a base descrita no Green Text é bem remota. Não tem qualquer construção ou gente por vários quilômetros. Depois de carregar todas as armas, comida e equipamentos dentro da cabana, a gente começa a limpar eles, já que estão cheios de neve. O médico tá na torre, já que tem que ter pelo menos uma pessoa lá o tempo todo, como eu disse. Eu e o líder de patrulha, Olav, começamos a fazer a janta. Enquanto o cara do comando, o Peter, estava fazendo uma inspeção pela base, garantindo que a patrulha de antes deixou tudo em ordem. Agora está escurecendo, e tirando uma lâmpada vermelha no topo da torre, está um completo breu lá fora da base. A temperatura lá fora está rapidamente caindo, para uns 24 graus negativos. Eu vou pro armazém, pego um saco de lenha, e acendo a lareira. Depois do jantar ficar pronto, eu, Peter e Olav, sentamos na sala, ligamos a televisão, e começamos a comer. Acho que eram batatas, alguns verdes, e carne de alce. Uns 20 minutos depois, Roy, o médico, liga pra gente. A gente tem um telefone que conecta o primeiro andar com a torre, para nos comunicarmos de forma mais eficiente. Eu pego o telefone, e ele me avisa que tem visto uma coisa andando pela floresta, a cerca de 1 quilômetro da gente, no lado russo. O radar também pegou movimento naquela direção. Eu falo para ele só ficar de olho, e usar os binóculos térmicos se precisar. O Roy não parecia assustado nem nada, só queria avisar, caso a gente precisasse subir e ajudar ele. Ou sair para achar o suspeito se cruzasse a fronteira ilegalmente. Enfim, é por volta de 8:30 da noite, e meu turno começa às 9. Tomo um banho, faço café, abro a escotilha e subo a escada para a torre. Roy tá de boa, não tem nada mais para reportar além daquela coisa que viu no mato de antes. Roy me diz, boa vigia, e vai embora. É uma tradição bem gay. Mas é legal. Sento, pego uma xícara de café, e relaxo. A gente tem bastante equipamento na torre. Muito dele é confidencial, então não posso falar muito.
A gente tem um computador com internet, só para e-mails, e para um programa de chat, conectado a outras bases pela fronteira. Eu começo a falar com um amigo pelo programa sobre qualquer besteira para passar o tempo. Só para constar, tá um breu total lá fora. As únicas luzes são as estrelas, a lua, e a aurora boreal. Que é linda por sinal. Sentando lá, resmungando para mim mesmo. Por que temos que ficar aqui a noite inteira se não dá para ver nada? Passa 1 hora. 2. Só falta 1 hora para eu sair e trocar com o Peter. Bum! Cai a luz. O atafunk.jpg. Eu sei que disse que não temos luzes lá fora, mas temos aqui dentro. Não é como se deixássemos tudo ligado de noite, mas todos os equipamentos eletrônicos apagaram. Nunca vi um apagão nesse lugar na vida. E até onde eu sei, ninguém viu também. Em pânico, sabendo que não posso sair da torre. E sem contatar os caras lá de baixo porque o telefone também morreu. Pensando no que fazer por uns 5 minutos, e a luz volta. Obrigado Jesus.gif. Foto relacionada, os Kirkenes, onde tudo isso aconteceu. Foi assim que nossos problemas começaram. Peter sobe, fala qualquer coisa, e eu explico o apagão para ele. Ele disse: Espero que não aconteça comigo, haha. O que eu vou fazer se os computadores apagarem? Boa vigia. Desço. Na sala não tem ninguém, já que já são 00:10. Roy e Olave provavelmente foram dormir. Vou para a geladeira, pego queijo e presunto, e faço um lanchinho noturno antes de ir pros beliches. Vejo um pouco de TV, a única fonte de entretenimento lá. Limpo meu prato, e vou pro quarto. O quarto é pequeno com 4 camas, uma para cada membro da patrulha. Também tem um telefone, que funciona como um tipo de despertador. Se o cara que tem que assumir o turno não acorda, o cara da torre liga, e acorda ele, ou qualquer um que possa acordar ele. O telefone também serve para pedir ajuda se preciso. Tiro minhas roupas, coloco um despertador no meu relógio de pulso, e fecho os olhos, escutando os meus outros 2 colegas roncando que nem uma motosserra. E sem brincadeira, logo que eu achei uma posição confortável para dormir, o telefone toca. Eu penso: porra, devem ter decidido fazer um exercício no meio da noite. Logo agora que tava quase dormindo. Mas era o Peter. Sua voz estava trêmula, então eu levei a sério. Cara, você tem que acordar os outros. Ele disse: Peter, me diz o que tá acontecendo. Tem algum refugiado sírio tentando atravessar ou alguma coisa? Só acorda eles e manda todo mundo subir. Desligo. Mexido com a voz do Peter, sentindo a adrenalina correr pelas minhas veias, eu acordo todo mundo. Falo que não é brincadeira, e que o Peter tá em pânico lá em cima na torre. Eles, mal acordados, põem as roupas do modo mais eficiente possível, e todos subimos os degraus para a torre o mais rápido possível. Ao chegar lá, encontramos Peter, que mal parece ele mesmo. Mesmo com a sala escura, a luz do luar passa pelas janelas, iluminando seu rosto que está pálido como papel. Olave, que é nosso líder, mas é mais um amigo com esse título, pergunta o que houve, claramente afetado pela falta de sono. Eu vi algo cruzando a fronteira, era grande pra caralho, não era urso, não era alce, não era bicho nenhum. Olave olha, meio descrente e pergunta: Tem certeza? São 00:30, não é só o café e a falta de sono pregando peças em você? Não, eu juro por Deus que tem algo lá. Eu tentei avistar com os binóculos termais, mas não consegui ver nada. Preciso que 2 de vocês vão lá. Olhamos uns para os outros. Nessas situações, 2 saem e 2 ficam na torre. E para prevenir uma crise na fronteira por causa de algo que achamos que podia ser um animal, não informamos ninguém. Ok, Anão e Roy, vocês vão lá fora nessas coordenadas pela fronteira e procuram rastros.
Eu e o Peter vamos ficar na torre, tentando achar o que ele viu. Mantenham o rádio ligado o tempo todo. Sim, seu corno. GIF. A gente desce, põe o equipamento, carregamos os rifles, ligamos os GPS e os rádios. Passamos por uma descida íngreme, que vai até um grande lago no sul da base, e andamos ao longo dela pela fronteira. Tá um frio do inferno, mas não venta tanto, e tá bem silencioso. Andamos, sem informações da dupla da torre, e sem sinais de cruzamento ilegal em lugar algum. Depois de uns 30 minutos chegamos nas coordenadas que nos deram, ligamos as lanternas, e começamos a olhar em volta. Que porra é essa? Ib. Enormes pegadas na neve, que nem buracos gigantes. Sem sinais de dedos ou garras nem nada parecido. Eram só buracos, como se alguém tivesse empurrado um punho cerrado do tamanho de um tronco, direto na neve. As pegadas, ou seja lá o que eram, estavam concentradas em áreas meio grandes, de uns 2 por 3 metros. Mas o espaço entre cada concentração era outra história. Estimei serem 2,5 para 3 metros entre cada foco de pegadas. Agora a adrenalina estava correndo de verdade em mim. Eu e o Roy só olhamos um pro outro, descrentes. E o Roy disse, o que me lembro claramente. Que porra que podia ter feito essas pegadas? O rádio liga, e eu e o Roy damos um pulo. É o Olav. Vocês precisam voltar pra cá agora. Parecia um filme de terror ruim. Eu imediatamente pensei que tinha um urso grandão por perto. Mas um urso não poderia ter feito essas pegadas. Por quê? Eu respondi. Eu vi alguma coisa. Não sei o que, mas é a mesma coisa que o Peter viu. Vocês precisam voltar, é grande. Ok. Assustado pra porra eu perguntei. Onde que você viu por último? Foi logo no, insira nome do lago aqui, talvez uns 200 metros ao norte. Como eu disse antes, tava um breu total, mas a neve e o céu limpo, junto da luz da lua, meio que iluminava um pouco a floresta. Eu e o Roy, que estávamos obviamente andando pro lago esse tempo todo, devíamos estar a menos de meio quilômetro daquilo. Começamos a correr, mas pela neve grossa, e com o equipamento pesado nos ombros, não fomos tão rápidos como queríamos. Paramos por um segundo, bebemos um pouco de água de nossas garrafas quase congeladas. E então escutamos um grito horrível, que você não acreditaria. Foi o grito mais inumano que eu já ouvi na vida, eu nem sei explicar com palavras. Foi alto e poderoso, e a neve das árvores ao nosso redor começaram a cair nas nossas cabeças. Viramos a cabeça para onde o grito veio, e lá estava, tão alto quanto as árvores ao seu redor. Uma criatura pálida escurecida, com o que pareciam ser vários membros longos para segurar seu peso. Estávamos congelados em choque, encarando o que parecia um demônio mitológico. Estava a uns 200 ou 300 metros da gente, então era difícil dar uma boa olhada, mas a gente definitivamente viu que estava lá. Como eu disse, era bem alto. Não particularmente largo, mas alto, já que as árvores daquela área tinham uns 8 ou 9 metros. Caralho, 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 corre Roy, a gente tem que correr. E tudo ficou meio embaçado a partir daí. Eu não me lembro de nada muito além de nossa corrida. Só da sensação de sangue na minha boca, e o foco em cada passo que andei enquanto corria, garantindo que não ia tropeçar. E depois de correr o quanto podíamos, precisamos parar de novo, com armas em mãos dessa vez. Não havia sinais visuais da coisa. Mas ouvimos outro grito, tão terrível quanto o primeiro. E então batidas altas, com o chão tremendo. Sabe os filmes do Jurassic Park? Quando os dinossauros grandes andam. Foi parecido com aquilo, parecia que o chão inteiro estava se mexendo. Ao invés de esperar avistar o corno, a gente decidiu correr de novo. Mas como estávamos exaustos, logo nossa corrida ficou mais parecida com uma caminhada.
Constantemente pensando naquela coisa horrível que a gente viu, largamos as mochilas, na esperança que iria fazer nossa fuga um pouco mais eficaz. E fez. Passamos pela última pequena colina, e conseguíamos ver a torre claramente agora. O rádio começou a fazer barulho. Com medo de que possa revelar nossa localização, eu abaixei o volume. Olav falou pelo rádio. Eu não tenho ideia que criatura é aquela, eu nunca vi nada assim, mas não está muito longe, tá numa área de mato do lado da trilha que vocês estão. Eu fico vendo e depois perdendo ele de vista com os binóculos. Vocês precisam voltar logo. Eu imaginei que aquilo começou a correr, julgando pelo som. A gente fez o mesmo, literalmente correndo por nossas vidas. Os gritos ficaram mais altos, e mais, irritados, atrás de nós, enquanto continuou a nos seguir. Pelo menos era o que eu acho. Eu tenho certeza que posso falar pelo Roy também, quando digo que sentíamos que íamos morrer de exaustão. Nos forçamos pelos últimos 50 metros da trilha, antes de alcançarmos a porta da frente. Minhas mãos estavam tremendo, tentando colocar a senha do cadeado o mais rápido possível. A porta abre, nós pulamos lá dentro, e trancamos. Pegamos as armas do Olav e do Peter com munição, e subimos para a sala da torre. E explicamos para eles que vimos aquilo muito mais de perto. Eles estão pálidos como fantasmas agora, e o Roy mal consegue falar. Escrevemos tudo do jeito mais detalhado possível, e mandamos para a estação principal. No resto da noite todo mundo ficou no limite, olhando pelas janelas, sem falar nada um pro outro. Essa também foi nossa última missão antes de terminar nosso ano de serviço obrigatório no exército norueguês. A gente decidiu refazer nosso plano de patrulha, para que todo mundo fosse andar lá fora só durante o dia. Os oficiais não acreditaram na gente, e meio que tiraram sarro, mas ficaram felizes que não pedimos reforços por causa de um tal de animal. Eu tenho 22 anos agora, então isso foi há 3 anos. Eu não tenho mais contato com o Olav nem o Peter. Eu sei que o Roy desenvolveu uma síndrome de estresse pós-traumático, e se matou ano passado. Essa aqui é a melhor imagem que eu achei na internet que parece com a criatura que vimos. Foto relacionada. Imagine isso sem a capa preta, e 3 vezes mais alto, de pé.